Bora lá, pessoal. Primeira questão, uma questão do segundo semestre de 2015, grupo 1. Em um reator com capacidade de 50 litros, foram misturados 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e meio mol de amônia. A mistura reacional em equilíbrio tem uma constante Kc de 0,5 a 400 graus Celsius para a reação. Então, a reação é N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Quando a mistura reacional atingir o equilíbrio, terá no reator. Bora lá, pessoal. Primeira coisa de tudo, quando a gente falar em constante do equilíbrio, nós estamos falando em concentração, não em número de mol. Então, se a gente tiver que calcular qualquer coisa aí, a gente não vai pegar esse 1 mol e esses 3 mols. A gente vai pegar o quê? Esse 1 mol e esses 3 mols e dividir pelo volume do reator, que é 50 litros, porque constante do equilíbrio trabalha ou pressão parcial ou concentração em mol por litro. Então, bora lá. Nesse caso, não vai fazer muita diferença para a gente, não. O que a gente tem que observar? Porque é uma questão mais voltada para a teoria. Quando a mistura reacional atingir o equilíbrio, terá no reator. Então, é uma questão que está relacionada ao próprio Kc. E qual que é o conceito de Kc? Kc, a constante do equilíbrio, ela é o quê? A concentração dos nossos produtos sobre a concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, o que a gente pode concluir daqui, pessoal? A gente pode pensar o seguinte: primeiro, quais são as três situações possíveis? Se eu tiver concentração dos produtos maior que a concentração dos reagentes, se eu tiver a concentração dos produtos menor que a concentração dos reagentes, ou ainda se eu tiver a concentração dos produtos igual à concentração dos reagentes. O que vai acontecer com o nosso Kc em cada uma dessas situações? Vejam bem aqui. Se eu for pegar produto maior do que reagente, se o meu número de cima, for maior do que o número de baixo, o que a gente vai observar? A gente vai observar que o Kc vai ser maior do que 1. Se o número de cima for maior do que o de baixo, eu vou ter um Kc maior do que 1. Por outro lado, se eu tiver o número de baixo maior do que o número de cima, se eu tiver aqui o número de baixo maior do que o número de cima, a gente já vai observar o quê? Que o nosso Kc ele vai ser menor do que 1. Olha aqui que interessante. O nosso Kc é justamente esse, ó. Kc igual a 0,5. Então, Kc é menor do que 1, o que implica que eu tenho o quê? Concentração dos meus produtos menor que a concentração dos meus reagentes. E por último, se eu tiver os produtos exatamente iguais aos reagentes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um Kc igual a 1, beleza? Então, essa é a situação. Dito isso, vamos voltar para o nosso problema. Nós temos aqui, quando a mistura reacional atingir o equilíbrio, terá no reator. A gente já sabe que a gente vai ter mais reagente do que produto, porque o nosso Kc é menor do que 1. Menor quantidade de gás hidrogênio? Galera, hidrogênio está aqui. Ele é um reagente, então ele vai estar em maior quantidade. Letra A está errada. Letra B, igual quantidade de gases dos reagentes. Olha a nossa estequiometria da reação. É uma reação do tipo 1 para 3. Eles não serão gastos na mesma quantidade, na mesma proporção. Para cada um que eu gasto de um, eu gasto 3 do outro. Então, se, por exemplo, eu gastar meio aqui, eu vou gastar 1,5 do outro. Então, não. Eles não vão ter iguais quantidades no equilíbrio. Letra C, maior quantidade do gás produzido. O gás produzido, quem é? É a amônia. Então, o que acontece? A gente sabe que o Kc favorece os nossos reagentes, então eu não vou ter maior quantidade de gás produzido, eu vou ter menor. Letra C é falso, sobrou apenas a letra D. Menor quantidade de gás amônia, verdadeiro, pois o nosso Kc favorece os reagentes, então eu terei menos amônia no equilíbrio da reação. Resposta letra D. É isso aí. Essa foi uma questão relacionada à própria constante do equilíbrio. Pessoal, o que mais a gente precisa relembrar sobre a constante do equilíbrio? A gente precisa lembrar que a constante do equilíbrio só será afetada pela temperatura, ok? Não confundam alterar a constante com deslocar o equilíbrio. Nós sabemos que a temperatura desloca o equilíbrio, porém, a temperatura também é a única variável que afeta a própria constante. Bora lá, pessoal. Olha essa questão do primeiro semestre de 2009, é uma questão do grupo 2. Os gases oxigênio e nitrogênio presentes no ar atmosférico podem reagir durante a combustão da gasolina no motor de um automóvel. A equação para a reação de equilíbrio é dada por, reação de equilíbrio. Reação de equilíbrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós teremos concentrações constantes no equilíbrio, as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos, elas são o quê?
constantes. As Gelson são iguais? Podem ser. As Gelson são diferentes? Podem ser. As Gelson, produto é maior que reagente? Pode ser. Reagente pode ser maior que produto? Pode ser. Reagente pode ser igual ao produto? Pode ser. Desde que sejam constantes, eu posso assumir qualquer valor para eles. Certo? Então vamos lá. O que mais que eu posso falar sobre equilíbrio? Pessoal, o equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa sempre serão iguais. Então, no equilíbrio, a gente pode falar que a velocidade direta, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O que mais que a gente pode falar do equilíbrio? As reações são, ó, reversíveis no equilíbrio. Essas são as principais características de um equilíbrio químico. Então, bora lá. Dito isso, nossa reação está ali. Nós sabemos que N2 gasoso mais O2 gasoso entra em equilíbrio com 2NO também gasoso e o ΔH é maior do que zero. Opa, ΔH maior do que zero. O que quer dizer isso aqui, gente? ΔH maior do que zero quer dizer que essa é uma reação endotérmica, certo? Agora, quem é endotérmico aqui? Bora lá. Toda reação, ela sempre se refere à reação direta. Então, quer dizer que a direta é uma reação endo. Consequentemente, a inversa será uma reação exo. Bora lá, galera. Endotérmico e exotérmico. Endotérmico é aquilo que absorve calor, certo? Aquilo que absorve calor, aquele que gosta de calor, quer dizer o quê? Que as reações endotérmicas elas serão favorecidas por altas temperaturas. Reações endotérmicas é favorecido pelo quê? Pelo aumento da temperatura. Por sua vez, exotérmico coloca calor para fora, não gosta de calor, prefere o frio. Então, as reações exotérmicas serão favorecidas pela diminuição da temperatura, ok? Então, bora voltar para a nossa questão aqui. A temperatura ambiente, a constante de equilíbrio é igual a 4,8 vezes 10 a menos 31. Meu Deus do céu! 4,8 vezes 10 a menos 31. É muito zero depois da vírgula. O que quer dizer? A gente sabe que se o Kc for maior do que 1, a gente sabe que a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Por sua vez, se o Kc é menor do que 1, quer dizer o quê? Que a concentração dos produtos é menor que a concentração dos reagentes. Pessoal, 10 a menos 31 é muito, mas muitas vezes menor do que 1. Quer dizer que em condições de temperatura ambiente, a gente praticamente não tem produto. Quer dizer que essa reação quase não acontece em condição ambiente, ok? Então, bora lá. Considerando o equilíbrio dado, é correto... Opa! É incorreto afirmar que... Considerando o equilíbrio dado, é incorreto afirmar que, letra A, a decomposição do NO é favorecida em temperaturas mais baixas. Bora ver aqui, a decomposição do NO é exo e ela é favorecida por temperaturas mais baixas. Verdadeira. Então a letra A está fora porque a gente quer a errada. Letra B, o valor da constante de equilíbrio é quadruplicado ao se dobrar a concentração do NO. Opa, o que é quadruplicado? Sendo essa uma reação de segunda ordem, 2NO, seria a velocidade da reação. Se eu dobrasse a concentração do NO, eu dobraria a velocidade da reação, não o equilíbrio, pessoal. Certo? O valor da constante só será alterado pela temperatura. O equilíbrio é deslocado por concentração, o equilíbrio é deslocado por pressão, mas a constante só é alterada pela temperatura. Então, resposta letra B. O valor da constante não vai ser alterado em função da concentração do NO. Mas bora dar uma olhada. Letra C. O aquecimento do motor contribui para a formação de NO. Aquecimento. Altas temperaturas, o aumento da temperatura favorece a reação endo, que forma NO. Verdadeira também a letra C. E letra D. A concentração do NO à temperatura ambiente é muito baixa. Olha aqui, o valor da constante à temperatura ambiente é 10 a menos 31. É um número infinitas vezes menor do que 1. Quer dizer que a gente praticamente não vai ter NO em temperatura ambiente. A concentração de NO em temperatura ambiente é muito baixo, verdadeiríssimo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa questão de equilíbrio químico. Bora lá, galera. Questão do segundo semestre de 2015, grupo 2. Considere duas situações. 1. A reação entre o metal cobre e uma solução de ácido clorídrico forte. Então, cobre sólido mais 2H+, aquoso, não reage. 2.
a reação entre o metal cobre e uma solução de ácido nítrico, 1 mol por litro. 3 cobre mais 2 ácidos nítricos em presença de H+, forma 3 cobre 2+, mais 2 NO mais 4 águas. A reação que acontece, né? Dados, a redução do cobre 2+, tem um potencial de mais 0,34 volts. A redução de 2H+, é o eletrodo padrão de hidrogênio, é 0 volts. E a redução do ácido nítrico em presença de H+ livre é mais 0,96 volts. Galera, bora lá. Olhando só os potenciais, a gente sabe o quê? Que o maior potencial manda. Todas essas reações são reações de redução. Então, quem é maior para redução, reduz, obrigando o outro a oxidar. Então, dito isso, quando a gente olha para a primeira reação, o cobre, ele tem maior potencial de redução do que o hidrogênio, certo? O cobre tem maior potencial de redução do que o hidrogênio. Olha aqui, potencial do cobre é positivo, potencial do hidrogênio é 0. Quer dizer que o cobre reduz. Mas se a gente olhar para a primeira reação, o cobre ele já está reduzido. Por isso essa reação não acontece, certo? Se ele estivesse oxidado, se ele fosse cobre 2+, essa reação aconteceria gerando cobre sólido. Mas como ele já está reduzido, certo? A única coisa que sobraria para ele é oxidar. E como ele é o maior em redução, ele não vai oxidar, óbvio. Então, bora lá. Agora, quando eu olho a segunda reação, quando eu comparo agora o cobre com o ácido nítrico, eu vejo que o ácido nítrico é maior do que o cobre. Quer dizer o quê? Que o ácido nítrico vai reduzir, obrigando o cobre a oxidar, por sua vez. Aqui, olha aqui. O cobre, na segunda reação, ele está reduzido. Consequentemente, ele pode oxidar. E é o que vai acontecer. Ele sai de cobre sólido, que é o nosso cobre 0, e vira cobre 2+. Se aumentou, oxidou, porque tudo em eletroquímica ou rima ou combina de alguma forma. Ok? Então, dito isso, essa segunda reação ocorre por isso, porque o cobre tem menor potencial para redução do que o ácido nítrico. Consequentemente, o cobre vai oxidar. Então, bora lá. Considerando os dados, as duas situações ocorrem porque, letra A, a reação com ácido clorídrico produz um potencial da célula global igual a mais 0,34 volts. Pessoal, tá errada. Por quê? Porque se ela produzisse uma DDP positiva, ela seria uma pilha. E pilhas são reações espontâneas. E ali a gente está vendo que ela não reage. Então, a letra A está errada por isso, certo? Letra B, a reação com ácido nítrico é espontânea e gera um potencial igual a mais 0,62. Bora lá, a reação com ácido nítrico. Como eu calculo a DDP de uma pilha? A DDP de uma pilha é calculada quando eu pego, olha aqui, DDP é igual o maior potencial padrão de redução menos o menor potencial padrão de redução. Ok? Qual é o maior? Mais 0,96. Menos da fórmula. Quem é o menor? Mais 0,34. Mais com menos é menos. Então, a gente vai ter o quê? 0,96 menos 0,34. 6 tira 4 sobra 2. 9 tira 3 sobra 6. 0,62 volts. Então, nós temos a reação com ácido nítrico é espontânea. Verdadeiro, porque deu positivo. Gera um potencial global igual a mais 0,62 volts. Verdadeiro também, resposta letra B. Mas bora dar uma olhadinha no resto? Letra C. O cobre com ácido nítrico gera um potencial global de menos 1,31 volts. Não, porque se gerasse um potencial negativo, essa não seria uma reação espontânea. E a gente sabe que ela é, ok? Fora que a gente acabou de calcular e deu 0,62. Então a C está errada. Letra D. O cobre com ácido clorídrico gera um potencial global de célula de 0 volt. Não, pessoal. Ele gera um potencial negativo, por isso a reação nem ocorre, ok? Vai gerar o quê? Vai gerar um potencial de menos 0,34 volts. Letra D também está errada. Então é isso aí, pessoal. Lembrem-se que a eletroquímica tudo rima ou combina, certo? A gente sabe que na eletroquímica, quem oxida vogal com vogal é o ânodo. Quem reduz consoante com consoante é o cátodo. Tem também a regra da pipoca. Pipoca na pilha positiva é o cátodo. O cátodo, que consoante com consoante, o quê? Reduz. Então é isso aí. Lembrando que os elétrons saem do polo negativo em direção ao polo positivo, saem do ânodo em direção ao cátodo, certo? Saem de onde oxida para onde reduz. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima questão.